Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, presbítero Mariano aqui com mais um vídeo no canal Aprendendo com a Palavra. Meus irmãos, você que tem vontade de aprender a pregar, você pregadores iniciantes, você que lê a Bíblia, dá sono, dá desânimo, quer aprender a conhecer mais a Bíblia, quer aprender a pregar, meus irmãos, você pregador iniciante, isso mesmo, está começando a pregar agora. Fique comigo até o finalzinho do vídeo. Aqui quem está falando é teu irmão em Cristo, presbítero Mariano. A minha intenção aqui é de te ajudar, principalmente a vocês que têm dificuldade de entender a Bíblia. Então chegou a tua vez, fica comigo até o finalzinho desse vídeo, porque aqui você vai aprender a entender mais os textos bíblicos e também aprender a pregar. Olha o tema, como pregar o sacrifício de Abraão a Deus. Gênesis capítulo 22, em casa meus irmãos lê o texto todinho de Gênesis capítulo 22. Aqui eu escolhi um versículo só, para você pregar na igreja. Chega na igreja, é convidado para pregar? Chega na igreja, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Acabou de cumprimentar a igreja, pede para a igreja abrirem. Está abrindo a Bíblia em Gênesis capítulo 22. Você não vai ler o texto todo. Por quê? Porque em casa, meus irmãos, já leu o texto. Tá? Na igreja é só um versículo, só. O verso-chave é o verso 8 que eu escolhi aqui para você pregar. Cumprimentou a igreja? Os irmãos abriram a Bíblia em Gênesis capítulo 22, você lê o verso 8, dizendo assim: segurou-lhe Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Continuaram a caminhar, ambos juntos. Quem caminhou aqui juntos? Abraão e o seu filho Isaque. Acabou de ler o texto? Faz uma pequena introdução para a igreja. Que introdução, presbítero Mariano, eu faria aqui nesse texto? É fácil. Vou te ensinar. Você chega na igreja, meus irmãos, acabamos de ler um texto muito conhecido de toda a igreja. Acredito que aqui tem gente que já conhece esse texto de cor e salteado. Isso aqui é uma pequena introdução. Aí você entra na introdução dizendo, olha, o texto que nós lemos, meus irmãos, vejamos que aqui o pai na fé, Abraão, ele atendendo o pedido de Deus. O que foi que Deus pediu para Abraão? O seu filho. Pediu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque. Abraão, igreja, não pensou duas vezes. Será que nessa noite aqui, você pregando, tem algum pai que tem coragem, aleluia? Se o nosso Deus fizer um pedido para algum de vocês aqui, meus irmãos, de matar o seu filho, sacrificar o seu filho, será que tem alguém hoje, nesse século XXI, que faça isso? Mas vendo que o texto está dizendo que Abraão ouviu, aleluia, o pedido de nosso Deus, igreja, você pregando. Como pregar? Aqui, aprenda a pregar. O sacrifício de Abraão a Deus. Está pregando. Pequena introdução. Vendo, igreja, ninguém tem coragem de fazer isso. Quem vai atender o pedido de Deus? Não tem um que faça o que Abraão fez. Então, o pai na fé, Abraão, atendeu, ou sendo obediente a Deus. E atendeu o pedido de Deus. Não pensou duas vezes. Pega o seu filho Isaque, prepara a lenha, prepara o holocausto, prepara tudo. Quando chega lá na hora, aleluia, o seu filho Isaque, igreja, o texto que nós lemos aqui, está dizendo que Isaque, vendo tudo preparado, aleluia, tudo preparado, ele faz uma pergunta para o seu pai Abraão, Isaque. Ô pai, o seu pai respondeu, fala meu filho, tá tudo pronto, aleluia, tá tudo preparado. Isso aqui é uma pequena introdução para a igreja, você está dando uma introdução. Tá tudo preparado, meu pai Abraão. E onde é que está o cordeiro? Aleluia. Aí você começa a pregar, entra na pregação. Igreja, veja que Isaque, na hora que foi ser, que era para ser crucificado, ou seja, morto, que Deus mandou Abraão matá-lo, tudo preparado, Isaque olhando sem saber de nada. Esse Deus, aí você começa a pregar, esse Deus, igreja, é um Deus de surpresa. Aleluia, não fique ansioso com aquilo que Deus já prometeu para você. Aí você entra, quantas pessoas entra ansioso, já quer, Deus promete algo, ele já quer receber hoje mesmo.
E a ver que tem pessoa que começa a blasfemar contra Deus, dizendo que Deus está demorando, que Deus prometeu. O nosso Deus é Deus de promessa, mas é Deus que cumpre as promessas. Ele prometeu a Abraão, ele pediu para Abraão sacrificar o seu filho na hora, aleluia, na hora que Abraão levanta, aleluia, o cutelo para sacrificar o seu filho Isaque. Deus branda lá de cima, aí você começa a aplicar. A pregação é assim, não esqueça, meus irmãos, você pregando, tá? Aí pregação é assim, você leu, isso mesmo, leu e explicou, agora você vai aplicar para a igreja. Igreja, na hora, aleluia, que talvez você esteja pensando o que vai fazer, da situação que você se encontra hoje. Quem não sabe, igreja, que você está desempregado? Quem não sabe que você está, aleluia, preocupado com teu filho que está no UTI? Quem não sabe talvez que teu esposo esteja se acabando aí nos vícios, saiu da igreja, abandonou Deus, está parado, desviado no mundo, bebendo, jogando, fazendo aquilo que o diabo gosta. Na hora que você está preocupado com a situação da vida, é onde o nosso Deus entra com providência. Aí que foi que Deus disse a Abraão, aleluia, quando Isaque pergunta, pai, onde está, aleluia, o cordeiro para o holocausto? Abraão responde para o seu filho, filho, o nosso Deus vai preparar, o nosso Deus está provendo. Aí você começa a pregar, Deus nessa noite está, aleluia, e segurou-lhe Abraão. Deus proverá para si. Então Deus está provendo para você. Deus está preparando vitória, a bênção, aquilo que tentaram tirar de você. O inimigo tentou roubar de você, tentou tomar. Talvez o inimigo tentou destruir os teus sonhos. Deus está realizando hoje, Deus proverá para você, igreja. E quando você começa a pregar, aí você começa a ir mais longe, leu, agora explicou, você vai aplicar, explicou, vai aplicar para a igreja, dizendo assim, olha igreja, quando Isaque, vejamos que no texto, quando Isaque perguntou, onde está o cordeiro, meu pai? Veja que Abraão não demorou para responder. Para o holocausto, meu pai, Abraão responde, aleluia, Deus proverá para si, meu filho. Então você aplica agora para a igreja. Igreja, Deus está provendo, Deus proverá aquilo, aleluia, que para você está sendo difícil. Lucas capítulo 1, 37, para Deus nada é impossível. Talvez para você, para o doutor, aleluia, para o médico, para o deputado, para o presidente, para o teu amigo, para o teu vizinho, que tentaram ajudar, prometeu, ninguém cumpriu. Mas nosso Deus, nessa noite, Ele proverá para si. Receba a tua bênção. Aí você começa pregando, dizendo, olha, Deus proverá para si, meu filho. Aleluia, fica em paz, não tema. Porque o nosso Deus, Ele está provendo nessa noite para si aquilo que você não consegue sozinho. Jesus já disse, eu sou o caminho, não tem outro caminho, não tem outra saída. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez você tentou a ajuda de todos os lados, não conseguiu, mas Deus proverá para si, meu filho. Aí você continua pregando para a igreja, dizendo assim, este versículo, igreja, aleluia, ele é profético, viu? Tanto na experiência de Abraão, como com semente a primeira vinda de quem? De Cristo e sua morte sacrificial por nós. Veja que lá em João, aí você cita um versículo, lá em João capítulo 1, 29, deixa eu ver, está dizendo assim, em João capítulo 1, 29, está dizendo assim, ó, no dia seguinte, igreja, João viu quem? Quem foi que João viu, igreja? Viu Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse,
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! E aqui você já pede para a igreja ficar de pé, você faz uma oração. Se quiser aqui, faz uma pequena conclusão, levanta a igreja, ora pela igreja, abençoa a igreja e agradece pela oportunidade. E é assim que você aprende, ou seja, como pregar o sacrifício de Abraão a Deus. Gênesis capítulo 22, no versículo 8. Amém? Se você entendeu alguma coisa, você aprendeu alguma coisa aqui, então não se esqueça, deixa o seu gostei, um like. Amém? Se puder, foi bom para você, gostou dessa palavra, aprendeu alguma coisa, conhece alguém também que necessita, né, aprender a pregar, você pregador iniciante, conhece algumas pessoas? Então, se conhece, envia para 3, 4 pessoas que também têm vontade de aprender a pregar. E Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus. Aqui é Presbítero Mariano Souza, muito obrigado pela sua ser inscrito nesse canal. Continue assistindo os vídeos aqui no YouTube, Presbítero Mariano. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus. Amém?